Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir dessa data. Oh, it's beautiful. 1969. There you go. Brasil! Tricampeão mundial! Este programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal. Nós só estaremos contentes o dia que a anistia for ampla, total e restrita. Muito obrigado. E as grandes influências que eu acho, Lupicínio, esse pessoal, até mesmo Cartola, Caetano e Gil pelo desbunde que eles deram, né? Nas 18 guitarras dele, nas 25 guitarras dele, Roberto Frejá! Eu sempre fui muito ligado em música desde muito pequeno. Tanto que o meu primeiro disco, que eu pedi pro meu pai, vamos na loja que eu quero comprar um disco, eu tinha 4 anos. E era um disco dos Beatles. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, que eu me lembro que eu pedi pra comprarem pra mim. Mutantes eu gostava muito também. O Bauretes era um disco que eu não entendia exatamente, mas de alguma forma aquilo ali me agradava muito. Nos teclados, arrasando, Maurício de Barros. Eu via meio de tudo, assim, cultura de rádio, assim, né? Eu via Jacó do Bandolim e Jimi Hendrix, pra mim era a mesma coisa. Eu gostava. No baixo, é o Té. Gostava muito daquele disco do Chico Buarque, Construção. Gostava do disco de novela do Bem Amado, me amarrava, tinha muita música brasileira. E curtia Martinho da Vila, assim, que foi o primeiro disco que eu comprei com a minha grana. E na bateria, de perfil muito norte, Guto Garcia. Tudo bem, boa noite? Boa noite. Tudo bem? Vamos lá no estúdio? Isso aqui já Aqui que é a mudou, entrada, porque a entrada era aqui. Entrava-se por aqui. Aqui tinham várias plantas. Então, por exemplo, Roberto Carlos, quando via gravar aqui, ele já parava, conversava com elas durante uns 15 minutos. Esse corredor aqui, olha, nós cruzamos muitas pessoas. Eu me lembro particularmente do Raul Seixas e do Calbi Peixoto, que era tipo tá cruzando com Roy Orbison, assim. Conheci o Guto em 1976. O Guto era bem rebelde, cabeludo, fumava cigarro. Eu me lembro que foi isso, cara aí. Me ficamos muito amigos. E decidimos ser músicos. Ele brinca, inclusive, que nós decidimos ser no mesmo dia. Fomos no Grêmio, vamos comprar uns discos pro colégio. Então a gente começou a se envolver com rock aí, né? E aí na hora que a gente resolveu, vamos fazer o Barão, a gente foi procurar as pessoas. Eu já tinha tocado com o Dé, e, enfim, na casa dele, levado um som uma vez. Não sei exatamente porquê, a gente... Não tem coisa nem que eu A gente tinha um amigo lembrar. comum, é o Edom, que meio que fez essa ligação. Na verdade, conhecia vocês, me apresentou. E quem foi que me recomendou também. Exatamente. Na verdade, é um estudante de baixo, né? 15, 16 anos e tal. E eu queria tocar de tudo. E aí, assim, eu tinha uma banda de fusion, tinha uma banda de MPB, tinha uma banda de chorinho. Eu tocava chorinho, adorava chorinho. Eu tocava muito bem chorinho. Na verdade, o Barão foi pra eu aprender a tocar rock. Dias depois, nós chegamos através do Edom, do Roberto. E eu me lembro que logo que eu vi o Frejá, ele não me pareceu exatamente o biotipo, assim, que eu estava imaginando para o guitarrista da minha banda de rock. E ele tinha um tupete, assim, cabelo encaracolado que ele tem, já aparelho, óculos, mas gostei muito dele tocando. E aí começamos a procurar um cantor.
fui correr atrás do telefone do Léo, que é o Léo Jaime, né? Mas ele não curtiu muito, falou, cara, não dá pra eu cantar com essa banda, vocês fazem muito esporro, assim, tá muito alto tudo, né? Ele falou, pô, mas eu tenho um amigo, porra louca, maneiraço, e aí falou do Cazuza. Comecei fazendo teatro, né? Mas aí a peça que eu fazia foi uma peça com Perfeito Fortuna, até no Circo Voador, naquela época que surgiu todo mundo, Blitz, né? Eu acabei, nos ensaios eu tinha falas, aí no dia da estreia eu só cantava. Eu sou muito canastrão, você não imagina como eu sou ruim. A gente descobriu, né, essa voz dele e tudo mais, que tinha uma paródia da Noviça Rebelde que chamava Aviácia Rebelde. E ele fazia o Von Trapp. Então ele começou a cantar ali. E aí quando surgiu esse negócio do Barão, ele acho que jamais passou pela cabeça dele que ele ia acabar vocalista de um grupo de rock de garagem, né? Estava na casa do pai do Maurício, num apartamento no Rio Comprido, ali na Praça Del Vecchio. Cazuza derrubou o bar ali, bebeu tudo. E ficou louco, e, pô, saiu cantando pra caramba. E Cazuza começou a dar uns agudos, assim, a gente parou assim, todo mundo se olhando, assim, o cara dando um agudão, assim, no microfone, uau, tal. E a gente se olhou assim, a gente falou, cara, temos um vocalista. O meu pai tinha conseguido, de alguma forma, que a gente fizesse um show na Feira da Providência. Então a gente meio que botou a banda para aproveitar essa data. Nós fomos pra Feira da Providência e não tinha lugar para fazer o show. Então esse show não houve, mas a banda continuou. O que faz a gente realmente existir é a partir daquele momento onde a gente constata que mais importante do que aquele show que a gente iria fazer é que a gente descobriu que a gente está curtindo tocar junto e a gente quer fazer uma coisa junto. E aí começamos a ver onde vamos tocar e tal, e aí pintou um festival no condomínio na Barra da Tijuca, que era um ambiente totalmente familiar, às 5 da tarde, sei lá, Cazuza completamente bêbado já. Como o show atrasa e ele tava pau da vida que a Lucinha tinha ido assistir, cara, ele bebeu muito e ele fez foi um barraco, bicho. Cazuza pegou o microfone, chupou o microfone, botou o microfone como se fosse o pau. O bicho barbarizou. Quando eu vi cantando, ele veio um choque. Mas eu nunca pensei que ele fosse cantor de jeito nenhum. Você sabe que ele cantava escondido. E escrevia escondido também. Ele escrevia poesias, textos, e eu via de noite aquela maquininha tocando. A gente queria um cantor, ele achou um cantor e estava satisfeito. O lance dele compor foi uma surpresa ótima e com aquela qualidade. Quando ele começou a mexer nas letras do Maurício, né, que era Billy Negão, que era Billy the Kid, né? Enfim, músicas, eu achava que a música... Bom, toma essa cocona. Billy the Kid. Eu conheci um cara num bar lá do Leblon, foi se apresentando, eu sou o Billy Negão. A turma da Baixada fala que eu sou durão, eu sou marco que é com o coração. Bati uma carteira pra pagar o meu pivô, sorri cheio de dentes pro meu amor. Ela nem ligou e me xingou de ladrão. Pega ladrão, pega o Delfim. Cazuza chegou e pegou as composições que já haviam. Acho que tínhamos 3 músicas, eu e Maurício. Mas letras assim, infantiloides, né? Quase debilóides. E o Cazuza chegou já com uma poesia grandiosa, né? Então na hora que ele entrou aí, pegou aquilo, fez o Billy Negão, né? Que era a história do cara no Baixo Leblon, não sei o quê. Era uma coisa que ele já tinha, né? Da night, né? Ficar no bar bebendo. Trouxe uma malandragem que a gente não tinha, né? De noitada mesmo, né? O Cazuza já fazia tudo, né? O Billy, se fudeu, o Billy se fudeu. Ah, coitado, o Billy dançou, foi condenado. O Billy dançou, coitado, o Billy dançou, foi condenado, foi autuado. Coração rejeitado. Depois pintou o AI-5, pintou a ditadura e tudo. A música ficou mais séria, né? De repente ficou cafona, ficou fora de moda falar dos problemas do dia a dia, das futilidades
da rapaziada e tudo, né? Ficou uma coisa mais pra cálice, né? Houve uma retomada, assim, do bom humor, da coisa... De falar do dia a dia sem vergonha, sabe? Falar da praia que você vai, do bar, sei lá, da namorada que você... Sei lá, das besteirinhas mesmo, dos jovens, né? Que a gente vive todo dia. A primeira música que nós fizemos foi Nós. Eu me lembro da alegria dele de ver a música pronta. Porque eu acho que ele nunca tinha feito uma música com ninguém. E eu não me lembro também se eu tinha feito alguma música com alguém. E aí ele adorou, aí já começamos a cantar. Aí isso era de lei. Terminou de fazer uma... Toca aí! Aí tocava. Não, toca de novo. Cara, 50 vezes a gente tocava aquela música no mesmo dia. Chegava uma hora, você já tá com raiva da música no dia que você tinha feito. Mas não é só isso, o dia também morre é lindo. Mas não é só isso, o dia também morre é lindo. Quando o sol dá alma pra noite que vem. A gente começou a criar um processo que era o seguinte: eu acordava em casa, pegava um ônibus, ia pra casa do Cazuza, acordava ele, normalmente estava numa ressaca, tal, fumávamos um baseado e íamos pra praia. Chegávamos na praia, ele me dava uma letra e eu voltava pra casa. No dia seguinte, eu já acordava ele tocando a música que eu tinha feito. Aí eu chegava lá, mostrava a música no violão, a gente gravava num gravadorzinho que ele tinha, fumávamos o baseado e íamos pra praia. E começou essa coisa de todo dia, e a gente começou a produzir muito. E geralmente eu escrevo de madrugada e quando eu acordo, eu copio ideias que eu escrevi de madrugada, já sobre efeitos de alguns uísques. Então aí de manhã eu acordo e falo, não, esse aqui eu exagerei muito, aqui tá muito louco demais, eu vou... Aí de tarde eu armo mais a coisa, né? Você fala uma frase, ele já leva aquilo tudo, assim, ele nem entendeu direito o que você falou, ele ouviu errado o que você falou e ele já toma aquela reação, né? E depois fica esclarecido que aquilo que você quis dizer não é nada daquilo, né? Mas aí já aconteceu tudo, é uma espécie de um vulcão, né? Porque o Frejá tem uma diferença de idade pro Cazuza, acho que de uns 3 anos, assim. Naquela época fazia muita diferença, né? E o Cazuza adorava ele, porque eu acho que ele era a antítese de tudo que o Cazuza era. Ele não era doidão, ele não era de bebê. Então ele era um menino bonzinho, assim, comportado. Depois eu soube que não era tão comportado assim, mas eu acho, pra mim, aquilo já estava suficiente, já estava bom, né? E os dois ficavam lá trancados, cantando, até que um dia eu perguntei, o Cazuza, você tá namorando esse rapaz? Nossa senhora, ele só faltou me bater. Eu disse, mamãe, você não conhece a amizade, só pensa maldade. Ele é meu amigo, está compondo com ele, meu brother. E ele só chamava ele de bro. O Cazuza só tratava o Frejá de bro. Eu não sei se foi o Caju que deu esse nome pra ele ou se já era o bro. E o Cazuza era Caju, né? Eles viraram bros mesmo, irmãos. Ele ligava pro bro pra confidenciar, pra falar, cara, tô assim, tô assado. Então, o bro virou um grande amigo dele na vida, não só no Barão Vermelho. Cazuza fazia uma peça de teatro. E aí a gente foi nessa peça, os 4. Mas aí tem uma determinada parte da peça que tinha um ator, ele era uma freira, ele ficava de cuecas. E Cazuza chegava por trás dele e pegava no pau dele, assim. Aquilo pra gente foi um choque. Oh, o nosso vocalista pegando no pau de outro cara. Oh! Cazuza do outro universo, Cazuza Zona Sul, já, bicho. A gente, pô, aniversário de 24 anos de Cazuza. A gente, moleque. Cazuza, não, vai ter um aniversário meu lá na casa da Irani, vem em Ipanema, passa lá, tá? Eu peguei um ônibus, cheguei um 584, sei lá, passei lá, cheguei onde é que o endereço é aqui e tal. Acho que é uma festa de um amigo meu, que vai ter lá umas Coca-Cola. Coca-Cola também. A gente também não tava cheguei lá, bicho, tinha
as bichas enlouquecidas. Estávamos de croquete na pista, dançando enlouquecidos. A gente falou, caraca, meu irmão, os caras estão dançando muito. Roupa de Tarzan. Que isso? Sexo, assim. Era um outro grupo de pessoas completamente diferente do nosso. E nem por isso também ele se sentiu isolado da gente. E nem a gente se sentiu isolado na festa. De qualquer jeito, a gente estava ali, curtindo também. E o Cazuza era muito bem relacionado. E a gente falou, caraca, a gente tá num lugar quente hoje aqui. Isso aqui tá divertido. Entendeu? E era uma distância totalmente... Distância abissal pra nossa vivência daquele momento. E o Cazuza já transitava nesse meio, muito em função do pai dele, da vida mesmo que ele levava. A casa do João tinha uma efervescência constante, assim, de diretor de novela, atriz de novela das 8, música, todo mundo. O Circo Voador era claramente uma geração nova se apresentando. Tudo era diferente. E como a gente ia à praia todo dia, a gente panfletava, fazia umas filipetas de xerox, né? E ficava distribuindo ali Ipanema, posto 9, posto 10 e até o Leblon. Pô, vai no nosso show, vai no nosso show. E o show era no Arpoador, né? Então tava perto e as pessoas iam, né? A gente ensaiava aqui nos buracos. A gente ensaiava assim, sábado de meia-noite até as 4 horas da manhã, que era um horário que o estúdio estava vazio, a gente vinha pra cá ensaiar. Já reduzido, pela metade. Caraca! Eu toquei atrás daquela parede. O lugar que o Guto tocou não existe mais. Era lá que acontecia tudo, aqui não tinha nada. Como a gente começou a ter problema pra ensaiar nos lugares, porque a gente tocava muito alto, chegou uma hora que a gente não tinha mais lugar pra ensaiar. E aí, Cazuza conseguiu que a gente ensaiasse aqui nos horários vagos. Nesse canto aqui, eu não sei por aqui, tinha um microfone caríssimo, num pedestal altíssimo. Isso aqui era altíssimo pra gente, eu era pequeno. E aí a gente foi mexendo no microfone e fez assim, o microfone inteiro, estatelou no chão. Quando levantou o pedestal, o microfone tava assim. Tava torto. Aí eu falei, caraca, meu irmão, que merda que a gente fez. A gente queimava baseado e queimava os amplificadores todos. A gente não sabia mexer em nada, ia ligando. Os baseados a gente sabia fazer, mas os amplificadores a gente não sabia mexer. A gente era assim, quebrou, tem outro. Acende algum aí. Era impressionante, cara, a quantidade de merda que a gente fazia aqui, cara. Meu pai tinha um cassete, eu levei o cassete pra gravar lá na Estação Livre. Cazuza com a voz dele num amplificador, eu dividindo um amplificador com o Maurício, o Frejá com o amplificador dele e o Guto tocando bateria. Tudo bem, você se mandou, não aguentou o peso da barra. Aí a fita vai parar na mão do Leonardo Neto pra gente abrir um show da Sandra de Sá. Então eu fiquei louco com a fita. O Zeca chegou lá em casa, ouviu, não acreditou. Um dia eu em casa procurando a fita, lembrei de ligar pro Zeca. Eu falei, Zeca, sabe aquela fita do Barão? Zeca, eu não acho aqui em casa. A última vez que eu peguei nela, nós ouvimos juntos. Ele falou, eu roubei de você. Eu falei, como roubou, Zeca? Eu não aguentei, eu roubei de você. Com o volume no máximo do escândalo, estou ouvindo uma fita transcendental. É coisa doméstica, gravada com um microfone só, mas que arroja uma torrente de adrenalina capaz de pulverizar quarteirões. É rock puro, escrachado e demencial, imperfeito e carnívoro. Trombetas selvagens anunciando o começo de um novo mundo. A fita é de um grupo recém-nascido, Barão Vermelho. E a voz de Cazuza cuspindo fogo em doses avassaladoras. Minha vontade era pegar essa fita e tirar milhões de cópias. Para mim, ela está prontinha, tal e qual todos os discos que os Rolling Stones gravaram. Não tenho nem nunca tive certeza de nada, mas aposto neles de coração aberto. E o Zeca foi ao Guto Graçamelo, que era com quem ele trabalhava, ele era assistente do Guto na Som Livre. E aí ficou lá vendendo a ideia pro Guto, na orelha dele, buzinando na orelha dele. Pô, tem que contratar esses garotos. Aí acaba que o Guto vai ao João e o João resiste. Teve um dia que o Guto e o Zeca entraram na minha sala 7 vezes, dizendo, olha, ouve porque que é muito bom, é o teu filho. Foi aí que veio aquele negócio da frase que ele disse, você não conhece o teu espermatozoide. Sabe, na 7ª vez, eu digo, vocês venceram.
pode gravar. O papai nunca, sabe, ele não queria saber, ele nunca entrou num estúdio pra me ver gravando. Sei que no fundo, tenho certeza que ele tava torcendo pra mim. Claro que ele tava torcendo. Sim. Agora até, ele nunca deu uma opinião, né? Ele deu uma opinião, ele vai ficar puto comigo, mas quando ele viu o programa. Porque ele falou, ele ouviu, esse grupo é bom, é legal. Mas por que você não grava uma música do Milton Nascimento? Querem apenas tocar rock e seguir em frente. Mas é justamente por quererem apenas isso que transcendem as teorias caducas e instalam sua verdade através de vozes e guitarras incendiárias. Finalmente, posso respirar. Uma nova geração está com tudo para destruir as velhas gerações, da qual faço parte. A gente com 18 anos, eu acho, 17, 18, que der com 15, né? Você recebeu uma notícia dessa que vai gravar um disco, vai assinar um contrato com a gravadora, né? Eu era leitor do Zeca, né, do Ezequiel, e nem consegui imaginar que um dia eu ia conhecê-lo. E o nosso encontro é maravilhoso, porque eu cheguei para ele e falei, pô, você, Ezequiel Neves, o jornalista que escreve nas revistas de rock e tal? Ele falou, garotinho, mas ninguém pode provar nada. E eu entendi o Zeca todo com essa frase. Ele era uma figura, pô, adorável, riquíssimo, assim, de histórias, para um garoto que... roqueiro brasileiro, assim, ele, pô, havia cada história. Ele tava acabando de ver, acho que de uma turnê com os Stones, assim, que ele foi convidado com uma trupe para acompanhar. Então ele tinha cheio de história, tinha visto Van Halen. Ele inventava tudo. E ele foi várias vezes comigo para Nova York. Antes da gente entrar no avião, ele já dizia, tudo que eu contar no Rio que eu fiz, você vai dizer que eu fiz, tá bom? Porque ele delirava, ele dizia que tinha ido jantar com Mick Jagger, ele dizia que tinha encontrado Kate Richards na esquina. Então, quer dizer, o Zeca é um dínamo de criatividade. Pra mim, eu não vivo sem ele perto. Né? Uma coisa que você não vai dizer, não, o Zeca faz isso, ele faz tudo. Ele bota tudo no moinho e vai. Ele dava um fine tuning no Barão, no final, assim, nas coisas. Quando ele ia completando ideias que estavam meio mal amarradas, ele botava um calço aqui, ele fazia esse trabalho por trás, sabe? Mas naturalmente, rolava um teclado, aí ele, isso tá uma penteadeira de bicha, não sei o quê. Aí mandava tirar, vou quebrar esse teclado. Zeca, vem cá, põe a música aí. Tá ótimo, tá aprovado. Aí ele voltava ali, deitava e dormia, né? Então o cara falava, pô, que porra é essa? Esse cara veio aqui dançar. Se ele não dançasse, pode voltar pra lá e trabalhar de novo, porque não tá acontecendo nada. Que deviam ficar completamente desesperados, porque estava acontecendo uma zona atrás deles. Imagina você tentar ouvir o que está acontecendo lá dentro, com todo mundo aqui, festa mesmo, as pessoas conversando, as pessoas pirando aqui, assim, e a gente achando que é assim que você grava disco. Pra gente isso era normal. Assim. A gente não tinha a menor ideia que era isso que tinha que se pensar. Então a gente, vamos tocar, vamos. Aí quando chegou aqui, falou assim, cada dia sai aí de um depois jeito, tocou uma hora, falou assim, tá ótimo, beleza, então vamos gravar. Aí, vocês estão tocando mais rápido que vocês tocaram antes. Você não sabia tocar? Eu tinha a menor ideia que a gente tinha tocado mais rápido agora do que tinha tocado 2 minutos antes. Pra gente, a gente tá tocando a música de novo. A gente ficava ali atrás, no sofá, ficava sentado ali, a gente tinha fumado vários baseados e ouvindo esse PA. Olha só esse negócio. Enormes, cara, olha lá. São som incrível. Virada de bateria era um trovão, uma loucura. A gente falou, caramba, nosso dia tava ficando foda. Bastantes viradas nesse primeiro dia. Tiveram viradas, trovões. Levaram o disco pra gente, a gente olhou, falei, aquele sonzinho, perna pra caramba. Eu falei, cara, tá horrível isso. Todo mundo ficou assim, ó. A mixagem aqui no Brasil tinha um padrão, né? Era a voz e o resto. Em função dos cantores, em função dos artistas. O próprio conceito musical do rock tem o som como uma parte fundamental o som do grupo, dos instrumentos, a agressividade dos instrumentos e tudo, faz parte do recado. Puta que o pariu! Juventude no poder! No poder! Juventude no poder! Era um momento careta, né? Pra cacete. Né? Na música, em tudo, né?
A coisa estava estacionária. E a melhor coisa pro rock que vem com dinamite é pegar uma coisa estacionária, né? Aí você solta uma bomba só. Aí é o momento que o movimento explode mesmo, né? Você vê aquela efervescência, as gravadoras começam a contratar, procurar outros grupos, então ali começa a aparecer uma cena. Sábado Rock, Lobão, Sangue da Cidade e mais eu não sei o outro, não esqueci. Uma casa de rock não pode ter um artista só de rock para tocar, senão aquele cara vai tocar todo fim de semana. O Rádio Táxi tocou no fim de semana, o Erva Doce tocou no outro fim de semana, a Blitz tocou no outro fim de semana. Quem é que vai tocar nisso? Tem um grupo de rock lá, o pessoal tá falando Barão Vermelho. E a gente era a novidade da cena. Então, de uma certa maneira, tinha uma demanda para aquilo, porque o público jovem queria escutar alguma coisa nova naquele momento. O Barão no início era bem mais rock and roll, mais bruto, né? Menos lapidado, vamos dizer assim. É completamente diferente de tudo que eu ouvia de rock nacional, diferente de Rita Lee, Raul. São os Rolling Stones brasileiros, né, assim, pra mim. A minha fantasia era essa. E quando eu comecei a tocar com eles, eu falei, eu quero entrar nessa banda. Foi a minha primeira gig, assim, profissional, né? Eu vou mostrar o disco do Barão, o LP do Barão. Fizemos um lançamento no Circo Voador, acho que no dia 2 de dezembro, se eu não me engano, de 82. Olha o Barão aqui. O LP que tá nas bancas, Barão Vermelho. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum veneno antimonotonia. E se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida, e o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão, e a tua mente não, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria, que me dê alegria. Que me dê alegria. Essa música é uma música especial. Eu acho que quando a gente fez essa música, eu tinha 18 para 19 anos. Cazuza tinha de 22 para 23 anos. E eu acho que essa música, ela tem uma letra muito profunda, muito densa, muito sofisticada para uma pessoa de 22 anos. Eu acho impressionante. Cada vez que eu canto ela, eu fico impressionado com a capacidade que o Cazuza teve de fazer uma letra tão linda. Então ele devia se sentir orgulhoso de cantar essa música. E hoje eu me sinto orgulhoso de cantar essa música. Porque eu falo, caraca, que coisa linda que a gente fez. Essa música é uma música que eu não tenho o menor medo de dizer assim, essa música é foda. Fizemos uma música foda. Aí, bicho, fizemos uma música foda. Parceiro, rebentamos. Barão Vermelho praticamente começou a partir dessa música, do Amor que Houver Nessa Vida, que, apesar disso tudo, é uma música lindíssima, das coisas mais bonitas que eu já fiz. E aí a gente foi tocar em São Paulo. Caetano foi ver e adorou o show do Barão. Tá? Ouvi no disco de vocês uma música que eu adorei, que é o Todo Amor que Houver Nessa Vida. E a Dedé falou, ensina pro Caetano essa música e tal, vai, ensina pra ele. Aí eu ensinei. Pra poesia
poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nesta vida. No dia seguinte, a gente foi pro Canecão, tava todo o Barão lá no Canecão, a gente foi convidado, enfim. Aí tem uma hora que o Caetano pega o violão, ia fazer banquinho e violão e manda essa. Aí eu falei, caramba, essa música, caramba, ontem a gente tava, eu ensinei ontem pra ele e tal, ele passou a madrugada tocando a música e tal. E foi um sucesso, a plateia veio abaixo. E eu falei, João, essa música é do Cazuza e do Frejá. Aí o João, você tá ficando paranoica. Quem foi que te disse que você é do Cazuza? Eu tenho certeza que é ele. Você não tem certeza de nada. Você tá tão psicótica com esse negócio. O Caetano sentar e cantar a música do Cazuza, mas você tá louca? Aí o Caetano acabou de cantar e falou, essa música é do Cazuza e do Frejá, e é de um conjunto que chama-se Barão Vermelho, que não toca na rádio, não sei o quê, não sei o quê. Ah, nesse dia eu vou confessar pra você, chorei. Porque a emoção foi muito grande. Você tendo um rebento que faz 200 mil pessoas ficarem loucas. É emocionante. Te leva às lágrimas. Agora a gente queria chamar o Caetano pra cantar uma música aqui. Foi incrível. No dia seguinte, no Globo saiu, todo mundo falando e tal, repercutiu pra caramba aquilo ali. Foi a primeira vez que alguém falou do Barão assim, né? Antes do começo da banda, cada um queria... Deve gostar de mais baianos, eu gosto de blues, Stone Clark. A gente era mais prog, era um grupo disfuncional que funcionava. Exatamente, falou tudo. Cazuza era uma mistura dos dois, na verdade. Também, assim, ele da mesma maneira que eu gostava muito de MPB e de cantar essas coisas de dor de cotovelo, ele adorava Joe Cocker, adorava Janis Joplin, a atitude era rock and roll, mas o discurso era MPB. Na verdade, ajudou a forjar o discurso de rock brasileiro, né? Pro português, né? Trazer pro português. Isso é legal, essa coisa do português, porque o rock brasileiro mutante, a galera que veio antes, era todo mundo a Jovem Guarda né? E o Cazuza era né? A primeira vez que não tem negócio de não, Eu vou dar com a minha cara de babaca, pintada no espelho, e me lembrar sorrindo que o banheiro é a igreja de todos os bêbados. Eu ando Os versos de Cazuza reinventam o português de forma telegráfica, sem literatices, ridícula herança de antepassados que fazem de qualquer canção um cemitério de metáforas e circunlóquios vazios. Seu recado possui a urgência das cusparadas, lâmina afiadíssima retalhando instantes de solidão ou amor total, tudo articulado com a luminosidade dos relâmpagos. Cazuza traduz genialmente qualquer estado de espírito. Nos faz lembrar que qualquer segundo pode conter uma overdose de apocalipse. Mas eu ando tão down, eu ando tão down. Roberto Frejá na guitarra. Brasil, lançamento do LP Barão Vermelho. Muito aplaudido, o grupo Barão Vermelho. O nome dos garotos aí, este aqui é o... Fala aí no micro. Alô? Isso. Olha, é o Dé. É o mais novo, esse é o Serginho, esse é o Guto Goff, esse é o Maurício de Barros, esse é o Roberto Frejá. E você? Cazuza. É aquele lá, o que é do Guilherme Arantes? Nada? Fui fazer um programa em São Paulo, onde eu achava que eu já era da banda. Eles falaram, a gente vai fazer Flávio Cavalcante, vamos fazer Raul Gil. E eu participei desses programas, mas lá me foi comunicado que assim, Serginho,
você não vai entrar na banda e tal, não sei o quê. Eu me lembro que eu passei a noite inteira chorando. E o Dé falava, para de chorar, Serginho. Eu falava, eu queria entrar na banda. Eu acho que pode ter havido uma ciumeira ali, porque eu comecei a ter uma relação também muito próxima com o Cazuza. E, ao mesmo tempo, eu não era um cara muito funcional também, entendeu? Eu não tinha um comportamento, assim, daquele músico convidado. O Frejá já estava meio de saco cheio daquelas coisas dos solos grandes, que ele tinha uma estética de, assim, menos solos, mais as canções e tudo. Da onde surgiu o nome Barão Vermelho, em primeiro lugar? Explica, qual é a do Barão? Fala, Guto. Não, por favor. Comendo, tô mais preocupado em tomar café. É uma coisa tão louca, porque começou o grupo Barão Vermelho. Ninguém sabia que era o Snoopy, tem o Snoopy. Tem um avião. E pá, mas não era isso. Era um Barão Vermelho, era sonoro. É só coisa só pelo nome. Uma coisa só pelo nome mesmo. Só pelo nome. E como é que tá o Barão Vermelho 2, né? Esse long play que vocês estão lançando? Como é que é? Eu adoro. Olha, tá aqui. São os meninos todos. Esse disco tá bom? Eu acho que tá maravilhoso. Inclusive, queria aconselhar todo mundo para comprar esse disco, porque é o melhor disco de rock do ano. Então, eleito por ele mesmo. Eu traço tantos planos brilhantes antes. O primeiro disco era visto pela companhia como um disco mal feito. E aí o segundo disco foi tipo uma coisa pra provar que a gente sabia tocar bem. Na pirraça de se ter. O Andy Mills é o seguinte, é um inglês que viajava na trupe do Alice Cooper. O Andy ficou no Brasil, começou a namorar a Rita e foi produtor do Fruto Proibido. Aquele... Produtor e engenheiro de gravação. Ou seja, isso é um disco bacana, Não, sensacional, que é referência pra gente como disco de rock. E aí foi trabalhar com a gente nesse disco e trouxe um puta de um som pra gente. E o Ezequiel tinha medo dele, porque ele era a coisa de trazer a tecnologia, o equipamento pra dentro do som do Barão. Teve um certo e o Zeca tinha medo dois, dessa frieza, a frieza das máquinas. A gente tá tão preocupado em estar na precisão que a gente fez tudo em cima. E aí a música fica presa, ela fica muito durinha. No rock and roll, isso aí é quase um assassinato. O Cazuza, pra cantar Por Dia Ser Feliz, a primeira vez, ele não conseguiu. Ele falou, não vou cantar. Ele não conseguia gravar as vozes. O Por Dia Ser Feliz teve... As bases estavam todas muito eficientes, muito precisas, corretas. E ele não conseguia se adequar a gravar uma voz depois da banda ter gravado a base. Porque o primeiro disco a gente praticamente gravou tudo junto. Quando começou, aí ele atropelava, ele não conseguia entrar, ele não lembra. Porque não tinha ninguém pra olhar a cara. Ele tava acostumado a olhar o Guto. E, né? Aí agora entra. Todo dia tem a hora da sessão coruja. A gente achou que com esse disco chegaríamos em algum lugar e não chegamos. Já tinha bastante gente tocando na rádio da nossa geração, gente que tinha vindo depois já estava tocando. E o Barão não tocava. Quando eu vi o Barão Vermelho a primeira vez no Teatro Ipanema. Mas aí já foi uma coisa. Era o segundo disco. Foi a primeira vez que eu vi o Barão Vermelho num palco. Assim, Ezequiel, bota na minha mão que eu dirijo essa molecada aí, eu vou botar pra quebrar com eles. E o Barão Vermelho, esse mês, está completando 2 anos que começou. Outubro. Barão Vermelho, 2 anos! Qual é a grande característica do rock de vocês? Não, é pesado, é ótimo e é muito alegre, muito rock and roll pra caralho. Parece que toda a nova geração do rock, da música brasileira em geral, veio assistir o Barão Vermelho. Marina, existe alguma coisa de comum na música do Barão Vermelho na sua? Me identifico muito com as letras do Cazuza. As letras do Cazuza são muito intensas, né? Agora, eu nunca vi o Barão ao vivo, a banda ao vivo, quero ver hoje. O Nick ia gravar Pro Dia Ser Feliz, como é que a gente vai fazer? Eu falei, deixa, cara. Invadi a casa dele, entrei no quarto dele, a empregada não queria deixar eu entrar. Eu disse, vou entrar sim. Disse, e aí, o que você tá fazendo aqui? Eu disse assim, acorda pra ganhar dinheiro, porque já que você não ganha dinheiro, nunca vai ganhar agora. E foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, foi ele ter gravado Pro Dia Ser Feliz. A Som Livre lança um compacto com o Pro Dia Ser Feliz, que vende muito bem, vende, sei lá, 100, 150 mil cópias. Aí a gente começa a fazer show. E aí vai, direto. E aí pra gente é um momento de ascensão, porque Pro Dia Ser Feliz, dá aquela primeira porrada. Mete balanço e vem. A gente vai cantar Bete Balanço, que é uma música... Obrigado. É uma música que é tema do filme, né, que tá vindo aí, que é um filme genial, que fala sobre a gente, né?
gente não imaginava que ia ser essa explosão. Foi avassalador, foi tipo, caraca, agora o Barão virou uma celebridade. Ali a gente já tava totalmente no turbilhão. Tem que gravar uma música, a música é assim, ó, pá, pum, chegamos no estúdio, falei, beleza, vou fazer um baixo assim, ó, pum, pá, pum, pá, 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 beleza, o baixo é lindo, valeu. Hoje em dia é uma das linhas de baixo mais representativas do Barão, daquela época, enfim. Poucas vezes tinha acontecido, dentro de uma coisa de música jovem, uma associação que é o que depois o videoclipe veio a fazer. E aí, como era um filme, era um vídeo de 2 horas, né? E você? Que é isso? Tô com uma super banda aqui na praia. Não vem com esse papo. E aí? Altos músicos. Oba. Deixa eu te apresentar. A gente aí tava, no lugar certo, na hora certa, voando, a banda fazendo show pra caramba. A gente entrou no estúdio, já com as pessoas querendo ouvir o próximo trabalho do Barão Vermelho. Depois de colocados todos os instrumentos, Cazuza coloca a voz definitiva na música. Pelo menos desse primeiro período, onde a banda tem a formação com o Cazuza, talvez seja o período mais feliz. A gente está tocando, está fazendo bastante show, o disco faz sucesso, a gente acertou ali, né? O equilíbrio de não fazer um disco que seja só espontâneo e um que não seja só tecnicamente preciso, vem ali. Eu acho que foi o auge, assim mesmo, né, da primeira formação. Foi essa turnê do Maior Abandonado, que a gente conseguiu fazer as capitais todas, assim, fazer uma turnê pelo Nordeste, que a gente ficou 25 dias fora de casa. Suporte, baby, suporte. Essa turnê do Maior Abandonado foi pra gente, assim, um momento de alta estrutura mesmo. E a gente viajava com o nosso palco, com o nosso som, com a nossa luz. Era um caminhão nosso que viajava com isso tudo. O Barão Vermelho ser conhecido no Rio de Janeiro no começo da década de 80, esses shows de playback tiveram importância fundamental. Que assistiu ao Chacrinha também, exatamente, era um público popular mesmo. O cachê, depois a gente ganhava uma bolsa de supermercado, aquela marrom de papel antiga. O cara saía pra casa com uma bolsa daquela cheia de dinheiro, assim, nota de R$2, 5. Estou pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lado, com um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Esse vai ser o primeiro show, assim, tipo, excursão nacional mesmo. Show de estrela, né? Não, vai ter que aturar um do lado do outro no quarto, tem quarto individual. Tá meio pobre. Tá meio pobre aí. Você tem mania de botar a toalha molhada em cima da minha cama. O Barão Vermelho tava no auge. A gente tava, assim, muito famoso na época. A gente tava fazendo uma estreia em São Paulo. A gente ficou hospedado no Hotel Hilton. Eu dividia quarto com o Guto. Acordei às 9 da manhã com uma camareira batendo na porta. E aí eu abri a porta assim, botando só o pescoço assim pra fora e tal. O que é? Que saco, não sei o quê. A camareira. Quando eu abri a porta, o delegado Sérgio Paranhos Fleury já botou o pé, já botou o distintivo e um revólver na minha cara, assim. Que isso, assalto? Ele falou, que assalto? Que é isso? A polícia, porra? Tô lá peladão no banheiro, tomando banho, pá, vou sair. Daqui a pouco entra um cara com a arma dentro do banheiro, abre a cortina assim, pode sair, não sei o que, o molhadão. Comecei a tremer assim de frio na hora, né? Revistaram nosso quarto, acharam 2 potinhos de maconha. Acharam no Zeca, no Frejá e eu e Dé. E no Cazuza eles deram uma puta geral, só acharam garrafa de uísque embaixo da cama. Por quê? Vão prender, eles não vão me prender, vão acabar com a minha carreira. Aí fez questão de ir junto, pelo menos. Vamos pra gravadora, pro empresário e tal, todo mundo se articulou, pagaram a fiança e tal. Fomos fazer um show num clube e todo mundo já sabia que o Barão tinha sido preso. E o clube lá esperando a gente, olha, 1 milhão de pessoas e tal. Cazuza chega assim, a primeira coisa que ele fala assim no microfone é assim, olha, quem tem um sonho não dança. Cara, a plateia veio abaixo, uau, todo mundo, abaixa a repressão, abaixa a repressão. Era um ginásio com umas 15, 20 mil pessoas. As pessoas começaram a jogar baseado no palco, sacolé de cocaína, assim, voar. Tudo que as pessoas queriam era que um grupo de rock entrasse em cana, né?
primeira noite foi Eduardo Sec, Kid Abelha, Barão, Scorpions e AC/DC. Teve Ozzy Osbourne. É que o lugar era tão grande que a gente terminava de tocar e o som pro público só parava depois. Então a gente terminava e fazia... Quem? Ninguém batia a palma. A gente falava, caralho, fudeu. O nego deve estar achando uma merda daqui a pouco. Era muito longe. A música acabava depois pro público. Qual foi o momento que você mais se sentiu perto dessa plateia toda? Eu gostei quando eles cantaram pro Jânio Ser Feliz. O Brasil, que amanhã é um dia que vai nascer feliz. No Brasil todo. De esperança mesmo, do dia novo, da coisa nova que tá pintando aí. Com Tancredo, com sem Tancredo. Tancredo de Almeida Neves, eleito presidente da República Federativa do Brasil. Um presidente civil na presidência da República. Esse presente eu fiz todo mundo. E a gente não o Brasil, o mundo. Que dia nasce lindo pra todo mundo amanhã. Um Brasil novo, com a rapaziada esperta. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Todo dia que a gente tocou com o Cazuza no palco, a gente não sabia o que ia acontecer. Que era um carro desgovernado que podia ir pra qualquer lado. E a gente tava todo mundo mesmo barato, né? Então todo mundo ia dando suporte. Quando a gente fala de show louco, é show louco mesmo, entendeu? Tipo, o Cazuza tá doidão cantando, aí ficar agachado, o Ezequiel na plateia, começar a jogar copo de chopp no palco, batendo assim na parede, plá, plá, quebrando o copo pra ele não ficar abaixado, porque o público tinha que ver ele. Pô, chega ali, não toca, não canta baixado. Mas aí o Cazuza tira o sapato e começa a andar em cima dos cacos de vidro descalço. Aí eu falei, puta que... Tô ficando bêbado. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele é completamente destrambelhado. Ele tinha dia que ele chegava no palco, pra ele testar se o microfone estava falando, ele gritava tanto que ele já ficava sem voz antes de começar a cantar a primeira música. Aspas e restos. Me interessa. Miami. Como a banda for cantar, vou ter que cantar sozinho, porra. Então cada show tinha uma intenção que ele mesmo trazia de casa já. Ele não sabia mudar de estado de espírito, né? Não, agora eu vou cantar, você o... Se ele viesse puto, ele ia cantar puto pra caramba. E eu acho isso bacana, é muito verdadeiro, né? Ele bebia todo dia. Show do Barão, garrafinha de uísque, pro Cazuza ficar feliz. Eu que tô no palco, a primeira preocupação minha é não cair. Porque geralmente eu tô muito doido. Então se eu não caio, fica bom. Eu fico todo tempo assim. Aí não vou cair. Aí quando eu não caio já é bom. Já é legal. Então o show inteiro sem cair é um grande show. Cazuza, que você estava contando a respeito do seu... Que não pintou que aí queimou o filme todo. Agora a luzinha vermelha. Teve um show que o Cazuza chegou 1h30 de atraso da hora que o show ia começar. Não é nem pra hora que você tem que chegar. Com vários amigos completamente descacetado.
E à beira de entrar no palco, ele foi dar um teco no banheiro. Eu falei, porra, bicho, tu não vai cantar porra nenhuma, cara. Como é que você vai dar um teco e vai entrar no palco pra cantar? Aí, não. Aí ele ficou me embromando. Eu falei, sai daí que senão eu vou arrombar a porta. E aí, comecei a dar porrada na porta. Me encostei na porta de costas, comecei a bater com o pé assim. Quando ele sentiu que eu ia quebrar a porta, ele foi abrir. Foi a última porrada que eu dei. Na hora que eu dei a porrada, a porta arrombou e bateu. Ele tava abaixando pra mexer no trinco. Aí a porta bateu aqui e aqui. Ela pegou aqui no supercílio e aqui no lábio. Assim, pum. Aí, bicho, na hora que abriu a cara dele, aí ele fez o escândalo. Ah, minha cara, tudo que eu tenho, você acabou comigo. E aí ficou um bando de gente tentando acalmar ele. E eu fiquei ali sozinho no camarim, arrasado, chorando pra caralho. E o Caju pirando no camarim. Porque também ele era assim, ele bebia, ele cheirava, ele ficava louco. E aí quando você tá assim, você perde um pouco, né? E tem uma hora também que você fala, foda-se. Foda-se a hora do show, foda-se tudo. Eu acho que depois desse dia, as coisas meio que tomaram outro rumo. E de repente ele cismava com determinada coisa, como o operador do canhão de luz, ou o técnico de som, e era às vezes meio agressivo no palco. Tinha essa coisa, neguinho começou a gritar muito Cazuza, né, a plateia. Então chegava durante o show, Cazuza, Cazuza. Então a gente ficava um pouco triste, porque a gente se sentia uno ali, né? O Barão Vermelho era nós 5 mesmo, não tinha, o Cazuza é melhor do que a gente. Cazuza, a fama é um futuro perigoso? Pergunta isso pro Roberto Carvalho. A fama é um futuro perigoso? Que a palma da tua mão mostrou. A palma da mão dele vai responder: não, não! É ótimo! E a gente foi compondo e preparando um disco que viria a seguir. E quando a gente foi apresentar esse orçamento para a gravadora, ele estava embaixo, no prédio, ele e Ezequiel esperando a gente para comunicar que ele estava saindo. Ele falou que ele não estava afim mais de dividir, que ele queria fazer o lance dele sozinho e que ele achava que tinha muita coisa do trabalho dele que não cabia numa banda de rock. Você toma uma porrada que você fala assim, cara, sumiu, desintegrou. Tudo que a gente tinha se planejado para fazer daqui para frente foi pro espaço. Não tem mais. Eu e Guto tínhamos filhos para criar, enfim, tudo teria que ser repensado naquele momento e tal. E claro que foi um baque, sem dúvida. Pra quem ficou na banda, foi tipo, caraca, e agora? Acabou que a gente assinou o contrato com a Som Livre e a gente tinha mais um disco para fazer. E a gente decidiu continuar com a banda. Todo mundo que vivia em volta da gente foi pressionado a escolher um lado. 2 pessoas que claramente disseram, ou eu fico com os 2, ou eu não quero nenhum, foram Ezequiel Neves e Mário Almeida, que era o nosso empresário na época, Mário e Rosa. Isso é uma coisa muito corajosa, porque naquele momento o Cazuza estava muito mais estruturado do que nós. A gente estava indo ladeira abaixo, né? A gente era uma dúvida. Então, quando o Cazuza saiu, as pessoas tinham maior desconfiança se o Barão tinha talento ou não para sobreviver sozinho, se a gente seria capaz de fazer novas músicas. Uma banda que chegou ao sucesso de vender 100 mil cópias, tocar no maior festival de rock do momento, que era o Rock in Rio 1, e 4, 5 meses depois o cantor sair e a gente ter que recomeçar a história de novo, do zero. Porque tudo que a gente havia feito não valia nada. Sou inquieto, áspero e desesperançado. E esse momento é um momento onde a banda se une como no começo, com aquele gás, aquela coesão. Quando o Cazuza saiu, a gente ia descobrir quem vai ser o cantor do Barão. A gente vai procurar alguém de fora. Então, o irmão do Frejá fez teste. E daí também testamos entre nós. Então, teve um ensaio, teve karaokê. Era todo mundo cantando. Não fiz karaokê. Fez. Não fiz. Fez e foi reprovado no karaokê. Não fiz como karaokê. Que karaokê? A gente cantava Podia Nascer Feliz, o Dé cantando. Não fiz Podia mesmo. Nascer Feliz, Frejá cantando. Primeira coisa que eu falei, eu acho que o Frejá tem que cantar e pronto, acabou. Eu me lembro, eu tinha um microfone que prendia aqui, ó. Igual da Madonna eu tinha. Cantei também, cantei. Agora, todos os quatro que quisessem ser cantor, nós votamos no Frejá. Não, mas todo mundo sabia que Frejá tinha que ser cantor nessa época. Imagina, não tinha... Nessa época, tá vendo? Agora eu já não penso Sem assim. dúvida. O outro botando a pilha.
Antes do Cazuza cantar aquelas músicas, eu cantei elas pra ele. Porque fui eu que fiz as músicas. Então, mal ou bem, de alguma maneira, eu podia cantar aquelas músicas, se fui eu mesmo que fiz. O Frejá foi um herói. Ele assumia essa posição do jeito que ele assumiu. Só gente que tem muita força mesmo, assim. E ele fez, e a gente tava ali atrás dele, ali, dando força e tal, mantendo ali a banda coesa. Eu falei, cara, tem coisas que eu não consigo tocar guitarra e cantar ao mesmo tempo, não tenho condição de coordenar. E o Guto lembrou do Fernando. O Frejá tava começando a cantar de frontman, então era uma experiência nova para ele, para todo mundo. Era um momento de euforia para mim, tudo era maravilhoso, mas eu sentia que eles estavam numa guerra de trincheira. Foi mais ou menos na mesma época que eu fui convidado, o Peninha também foi convidado para ir para a estrada mesmo. Nós não éramos da banda, nós éramos músicos contratados para tocar nos shows. Barão Vermelho foi a primeira banda de rock a botar percussão. Ninguém tinha percussão nas bandas de rock. Aliás, quando eu entrei em Papo Cena, eu botei percussão e tudo quando era coisa que eu achava que tinha, eu botava, e ninguém falava nada. Eu ganhava mais dinheiro jogando baralho com a equipe lá atrás do palco, enquanto eu... Deixou muita gente sem roupa. Eu e o Guto, a gente jogava tudo que podia. Cuspe à distância, arremesso de pipoca, qualquer coisa. Quando o Cazuza saiu, ficou brabo lá a situação. A gente tocou em coreto e tudo. Uma vez a gente tocando no coreto em Casimiro de Abril, chovia, meia dúzia de gato pingado com aquele negocinho na cabeça. E por você eu lavo tudo, carreira, dinheiro e canudo, até nas coisas mais banais. O Cazuza pegou o nosso repertório do que seria o nosso quarto disco, contrato assinado, e pegou pra ele. Então a gente ficou sem cantor, sem repertório e sem letrista. Quando o Cazuza saiu, o Barão sentiu necessidade de continuar falando essa mesma linguagem. O problema maior era ter um texto, um recado consistente e de uma hora para outra virar uma banda que falava besteira. Então foi um momento onde eu busquei aliados, né, amigos, parceiros, para poder dar uma consistência. Procurei Antônio Cícero, procurei o Renato Russo, que me deu o Boomerang Blues, procurei o Arnaldo Antunes, né, peguei algumas coisas com a Denise Barroso que ela me deu dela, me deu 2 letras póstumas do Júlio Barroso, e nesse momento se inaugura a minha parceria com o Guto. E a gente vai pela primeira vez compor, sem o Cazuza, né, e aí eu, Zeca e Frejá, na casa do Zeca. Eu tô na terra do céu, ninguém se entende nessa torre de Babel. Que piração! Eu tô na terra do céu, ninguém se entende nessa torre de Babel. Torre de Babel estourou no rádio, que foi importante pra gente. Ao mesmo tempo, a gente estava numa gravadora que não tinha o menor interesse em que o Barão brilhasse, porque naquele momento a prioridade da gravadora era o Cazuza. Não que isso fosse uma coisa que viesse da parte dele, jamais. Sempre foi uma pessoa que torceu demais pela gente. Saiu com problema também, não teve a primeira prensagem? O disco, não, a primeira não, a única prensagem, né? Saiu com todos os discos praticamente com defeito de fabricação. As cópias vieram com arranhão, foram distribuídas pra loja, assim. Então as pessoas compravam um disco, chegavam em casa... Pô, disco tá arranhado, não sei o que. Aí ia na loja, aí o outro também tava, o outro, aí o cara, pô, não vou levar o Barão, me dá o Paralamas aí. Declare guerra quem finge te amar, declare guerra. A vida anda ruim na aldeia. Chega de passar, a mão na cabeça de quem te saca. Declare Guerra
Cazuza sempre achou que essa música, a letra tinha sido feita para ele, mas não é a verdade. Na verdade, essa música tinha sido feita para todas essas pessoas que existiam em volta da gente e que de uma hora para outra a gente descobriu que não gostavam exatamente da gente. Elas fingiam que gostavam enquanto o Cazuza estava perto. Mas não para ele, porque ele nunca deixou de amar a gente. Ele só saiu. Por causa dessa música, o Cazuza fez Amor de Irmão, que é a música que abre o rock em geral. Porque ele achava que era a resposta que ele estava dando pro Declare Guerra, que era uma música que falava que a gente está chegando um novo tempo de paz e tal. Sem paixão, tanto faz. Amor de irmão tá valendo mais. E nossos corações já não sofrem do mal da última palavra. E nossas conversas serão doces sobremesas calmas. Está chegando um novo tempo de paz. Tanto faz com quem esteja a razão. Vamos ser amigos e enfrentar os perigos do amargar. O Zeca, ele foi a pessoa que propiciou um momento onde eu encontro com o Cazuza e a gente faz as pazes com um abraço. Ninguém falou nada. Um abraço, oi, que bom te ver. Abraçou e zerou. Então, nesse sentido, eu acho que o Zeca foi muito importante ali. A gente ficou amigo assim, eu falei, pô, cara, esse tupete, sei lá, pô. Aí ele falou, não, imagina, meu tupete, não sei o quê. No outro ensaio chegou assim, com o tupete cortado. Aí foi uma prova de amor. Eu falei, vou ficar amigo desse cara. Essa coisa de parceria é meio de você encontrar uma pessoa que case o jeito de querer dizer as coisas. Eu acho que a gente tem um canal bem legal. O meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. O resto a gente deixa pra depois. Não vamos dar canja agora, não. E a gente louco pra ir pra Warner, porque a Warner era a gravadora que estavam todas as bandas de rock que estavam acontecendo. O Traje tava lá, os Titãs estavam lá, tava todo mundo bacana, tava acontecendo lá. E aí, de repente, liga a Ana Tranjan, que era a advogada da companhia, e ligou pra mim, pra minha casa e falou assim, olha, o André Midani pediu pra vocês virem aqui assinar o contrato. Não tinha nem vamos conversar, vim aqui assinar o contrato. A gente foi lá, assinou, a gente não sabe nem que contrato que a gente assinou. A gente queria estar lá, era a gravadora que a gente queria. Foi lindo assim, mas nós fomos de graça também. Já tinha um disco de ouro, já éramos uma banda que tinha vendido 100 mil cópias e fomos para uma outra gravadora totalmente de graça. Mas ao mesmo tempo nós estávamos lá no fundo do poço, então a gente estar lá, pra gente era a salvação da lavoura. Rock geral é um disco que eu não gosto nem da capa. Eu não gosto nem do título. Eu tinha uma música, todo mundo ouvia, curtia, eu digo, do pessoal da banda e tal. Na hora que fomos selecionar mesmo o repertório, o que vai ficar no disco, o que vamos gravar, essa música foi tirada, não foi escolhida, melhor dizendo. Isso me incomodou. Ele estava no processo de repertório, mas nenhuma das músicas dele foi escolhida. O que talvez tenha sido uma insensibilidade nossa, pelo menos uma música do cara tem que estar, para o cara se sentir prestigiado dentro da banda, né? Gravei o disco, desmotivado, mas gravei. E excursionei também nessa vibe. Aí a gente marcou
a saída para a viagem de ônibus. Tava lá os técnicos, a banda, não sei o que, todo mundo. Daqui a pouco chega o Maurício ali no ônibus. Falou, aí, galera, eu não vou mais não. Eu fiquei chocado, eu não esperava. Mas o Maurício, ele vinha desenvolvendo uma ruptura interna, talvez desde essa época em que o Frejá foi eleito para cantar. Eu já tinha sido expelido, já tinha saído, eu já estava partido. Eu saí porque eu já tinha saído. Então não tive como falar, e eu compreendi um pouco o Cazuza também. E a gente decidiu não ter tecladista. Montamos aquele núcleo ali, trio com os 2 músicos de apoio. A gente efetuou o Fernando, ele e o Peninha, que já estava tocando já desde antes. Eu não consigo mais ouvir o Barão sem a guitarra do Fernando e sem a percussão do Peninha. Eu não acho que eu tocando guitarra sozinho seja a guitarra do Barão. Barão, naquela época, se tornou uma banda de guitarra. Frejá ficou pauleira também. Poucas vezes eu tive prazer de tocar como naquela época, assim. Era muito porrada. E a gente mandava ver mesmo, assim. A gente mandava ver num grau que tu não tem ideia. A gente se muniu de toda a garra que a gente podia ter pra manter a banda. Então aquilo ali era refletido nas músicas, refletido nos shows, era refletido no jeito que a gente tocava. A gente tava raivoso mesmo. Penso como vai minha vida, alimento todos os desejos, exorcizo as minhas fantasias. Todo mundo tem um pouco de medo da vida. Pra que perder tempo desperdiçando emoções? Grilar com pequenas provocações. Ataco se isso for preciso. Sou eu quem escolhe e faço os meus inimigos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. O Carnaval passa a ser o disco onde tem uma identidade do Barão falando. Isso vem muito por causa do Guto escrevendo e eu, ideia junto com ele, compondo. Tinha feito já algumas composições no rock em geral, já tinha feito uma coisa com Frejá, já tinha feito música com Cazuza. Eu ganhei confiança no meu taco de compositor. Pô, beleza, eu posso compor e posso compor pra banda. É a hora da virada, sabe? É tudo ou nada, sabe como é que é? A gente troca de empresário, começa a trabalhar com Duda, que entra pra ser nosso sócio ali, né? A gente tá tão azeitado, já fazendo show pra caramba, tocando mesmo, pra em qualquer lugar do mundo que a gente subisse, ninguém falar, porra, que banda é essa, meu irmão? É o seguinte, galera, essa semana tá chegando nas lojas o nosso último disco, se chama Barão ao Vivo. O disco ao vivo também é um disco importante, porque tem os sucessos da gente todos cantados agora na minha voz, vai formando na cabeça do público uma personalidade do Barão já comigo na frente, e aí a coisa vai se consolidando, vai ficando cada vez mais consistente mesmo. O teu brinquedo de estar. E agora só vocês, só vocês. E o futuro E foi nessa época mesmo que eu resolvi ampliar minha influência na banda. Mas aí não foi possível, porque Frejá e Guto já tinha um núcleo de composição ali, já tinha um núcleo mesmo artístico ali, os dois. Quando começou o disco, que ele percebeu que algumas músicas dele não estariam dentro do processo de gravação, ele ficou muito puto e ele mirou em mim. E aí o Guto se colocou do meu lado.
O Dé saiu brigando, assim, foi uma discussão feia. Aí chamou, xingou. Eu já não falava mais com o Frejá nem com o Guto. A gente só falava, assim, o estritamente necessário. E eu falei, ó, cara, eu vim aqui dizer que eu tô fora. Tô fora, não vai dar, não sei o que lá. E fui embora, assim. Eu não digo nem que foi uma decisão muito inteligente da minha parte. Vamos dizer assim, eu podia ter ficado no Barão, podia ter, enfim. Mas eu não tava afim. Não tava afim. Aquilo ali não me interessava mais. E eu achei mais honesto sair, assim. A gente se aproximou até, mas nunca mais foi a mesma coisa. Fim, a noite acabou feito gin, espuma branca varrendo meu pé. E os amigos de sempre já estão indo embora. E o garçom fecha o bar, mal-humorado e cansado. E eu, muito filha da puta, o Frejá, quem a gente vai botar? Eu falei, bota o ídolo do Dé, o Dade. Sabia que ia mexer com o Dé, né? E foi lindo, que o Dade realmente é um músico, assim, fantástico, né? Bem nessa época, né, tava sendo aquele branco de trabalho total, sem nada rolando. Um dia de tarde eu recebo um telefonema do Frejá, me dizendo que o Dé ia sair da banda e que eles estavam precisando do baixista. Se eu não tava afim de ir lá no estúdio encontrar eles, que eles estavam gravando um disco. Mas antes disso eu liguei pro Dé. Meu amigo também, ele falou, Dé, pô, já me ligou, falando que você saiu, ele falou, pô, ainda bem que ele ligou pra você, ele gostou que eu já tivesse ligado pra mim. E quando eles chamaram o Dade, eu falei, eles estão querendo me homenagear, assim, achei aquilo incrível. Uma influência, assim, pra mim, de baixista. Eu era moleque, nem tocava ainda, já gostava do Dade como baixista. Aí gravei o disco todo naquela da noite, gravei os baixos, aí saímos pra turnê. Eu não sou um mudo balbuciando, querendo falar. Eu sou a voz da voz do outro e há dentro de mim. Guardada falante, querendo arrasar o teu castelo de areia que é só soprar. Eu me lembro de receber um telefonema do André Midani e ele ligar pra mim e falar assim, Frejá, eu queria dar os parabéns, porque eu acho que o Barão descobriu sua sonoridade. Esse disco é um disco que não tem um som parecido com nada. É o som do Barão Vermelho. O prêmio Chape vai para Barão Vermelho. LP, uma calada da noite. Churrasco ali mesmo. Essa calça é de boi. Quando o Barão ia para um festival, era como se a gente estivesse treinando para uma maratona. Porque a gente ia para correr os 40 quilômetros e chegar em primeiro, entendeu? Então a gente ensaiava pra caralho, aí chegava no Hollywood Rock, largava aquele canhão. Meus amigos e eu. Tudo se justifica pelo show. Todo esforço, que é a coisa que a gente adora fazer, a gente adora tocar, cara. A gente vive disso. É uma banda que construiu a história dela muito mais pelas apresentações do que pelos discos. Não que os nossos discos não fossem bons, mas é que nossos shows eram muito melhores. Nosso convidado especial, teclados, Maurício Barros. O Frejá me liga pra me convidar para participar dos 10 anos do Barão. E aí vou ter que tocar como convidado. Mas eu cheguei muito pela beirada, constrangido. E conforme eu fui ficando cada vez mais à vontade, isso foi criando mesmo um desconforto para mim, sabe? Mas que situação que eu criei. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida transformou-se na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. 70% das vítimas são homossexuais, razão pela qual, no começo, a Síndrome da Deficiência Imunológica era chamada de praga do homossexual. Vocês são umas merda.
dizer que eu tô muito feliz. E vocês me deram um momento de prazer e alegria. No meio de um momento muito difícil da minha vida pelo qual estou passando agora. Porém, e o pau pra fora. E o pau pra fora. A vida deu tudo pra gente ali. E de repente vem essa coisa da depressão, que você vai perder um amigo com uma doença que não tem cura, que ele está disposto a sobreviver e que ele se expõe para morrer em praça pública. O Brasil não podia negar que gostava dele, entendeu? E aí ele é igual a uma opção de gente que eles preferiam ignorar. Então isso foi muito forte, muito forte. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que ele mudou a cara da AIDS dentro do Brasil. É quando a morte chega perto de vocês, eu falo assim, olha, dá um tempo, agora não. Você chegou perto mesmo? Cheguei, vi ela chegando, abrindo a porta, mas aí eu forcei com o pé, assim, botei ela pra fora. É duro você ver a pessoa não querer ir embora e não ter saída, sabe? Não tinha saída. E ele foi um guerreiro, assim, até o último segundo. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. Baby, compra o jornal, vem ver o sol. Ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar, agora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. De acordar, dorme em paz, amor, o tempo que a minha canção soar, e não deixe de sonhar o possível, o impossível. No amor é quase sempre assim. Começou a ensaiar para gravar o segundo disco, que era o Supermercados da Vida, eu acho. E o Caetano me chamou para tocar com ele, uma turnê que era o Circulador. Sempre quis tocar com o Caetano, uma coisa que eu sempre quis, pô, que barato tocar com o Caetano. Seria maravilhoso. Eu fiquei naquela dúvida absurda, né? O que eu faço? Toco com Caetano, continuo no Barão. Tchau, Dadá. Diretor demais, grande presença. Valeu. Valeu. Dá um beijo lá nas crianças. Falou assim também. Manda um beijo aí todo mundo, tá? Valeu. Tchau. Vai com Deus. Grupos invadem outro supermercado em mais uma noite de saques. Carregam o que podem. A polícia chega. A capa do LP Supermercados da Vida. A gente queria uma foto sobre os saques que fosse de um momento em que não fosse uma apologia à violência, porque a gente não concorda com o saque da mesma maneira que a gente não concorda com a fome. Fala um pouco das bandas que você participou. Eu toquei com o João Penca e os Juiquinhos Amestrados 1 ano, toquei com o Léo Jaime 2 anos, de 86 a 88, e de 88 até 92 com o Lobão. Aí passei pro Barão em fevereiro desse ano. Ok, comprado a peso de ouro, hein? Bom, agora... O Rodrigo se encaixou perfeitamente dentro do Barão. Na verdade, ele era uma pessoa da mesma geração que a gente, com as mesmas referências, um puta de um músico, cantava. Então, os backing vocals da gente ganharam mais força. Olhos negros, olhos negros. Olhos que procuram
Quando veio a notícia que a gente abriu os Rolling Stones, eu, quase caí pra trás. A gente fez um dos melhores shows das nossas vidas ali, assim. A parte do palco dos Rolling Stones era fechada. A cobertura era pra eles. A parte que dedicavam as bandas de abertura era ao Léo. E aí, cara, aconteceu de a gente pegar um dia de um toró, assim, gigantesco. O palco parecia uma piscina. As torres de luz viraram cachoeira. Tábuas viraram barraca. Às 8 horas, o Barão Vermelho decidiu encarar a água e animar o público. Poucas vezes vi chover tanto na minha vida. Chegou uma hora que o Peninha, por exemplo, para tocar algum tambor da bateria, ele batia no tambor antes para a água sair. Mas isso foi uma coisa que conquistou a equipe toda dos Stones. Os caras falaram, esses caras são da mesma raça da gente. Que isso é uma coisa que quem tá na estrada é guerreiro. Eu acordei às 10 horas da manhã com o cara pedindo a chave do meu carro. Cara, eu só fui na porta do elevador, abri o elevador. Tinha umas pessoas, eu falei, dá pro porteiro, por favor. Não sei nem quem era, eu podia levar meu carro. Tem que te dar 20 mil? Pô, tem que não. Tem que me dar 80 mil. Carne Crua, eu voltei a participar dos ensaios pro disco. Voltei a compor. E esse disco tem 3 músicas minhas. Mas faz essa separada, você já fez a outra junta e ficou bom, cara. E o poder adivinhar, razão? Não, razão pra você. E o poder adivinhar, razão pra você. Isso! É, sacou? Tá legal. Dá um destaque diferente. Seremos macacos de novo. Seremos macacos de novo. Não mataremos mais por dinheiro, apenas por instinto. Apontados os desejos, estará o ímpeto. Já virou pra mim e falou, vamos fazer um disco porrada. Aí a gente já vinha na estrada compondo, né? Todo mundo, né? Meus bons amigos eram um riff de guitarra que eu tinha. Aí um dia a gente fazendo as composições do Carne Crua, me juntei com o Guto num quarto de hotel e o Maurício Barros também chegou, fizemos nós 3. Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber. Cada um fez sua vida de forma diferente. Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes? É um disco de rock muito autêntico, assim. Só que é um disco anticomercial. Ele é um disco pra roqueiro, assim. O cara que é roqueiro xiita, assim, que idealiza a coisa de um jeito, aquilo ali cabe perfeitamente pra ele. Na Calada a gente foi cortejado pela imprensa, com que disco sensacional, lindo. E já no Carne Crua, a gente levou uma pancada. O mercado também estava mudando, né? E ser um grupo de rock genuíno já não era tão legal, entendeu? Já era uma coisa empoeirada. Naquela época o Barão tinha uma coisa de roupa muito esquisita, assim, né? Que eu chamo até hoje, eu chamo de roupa de cortina, né? E com aquele visual também dos 14 que a gente estava usando, pô, acabava ficando velho, né? Será que você viu na TV? Você não sentia que a gravadora vinha e falava assim, não, tem um repertório. Aí a gente falou, cara, o último disco de contrato, esses caras não vão trabalhar o disco. Vamos fazer um disco de intérprete, porque a gente não gasta um repertório autoral. Resultado. Foi o disco da gente que mais vendeu. E a gente renovou o contrato em bases maravilhosas. Bom dia! E o clipe de ouro vai... Concorda?
Adoro, pode falar. Barão Vermelho, vem quente, eu estou fedendo. E acha que com isso estou sofrendo? Se enganou meu. Eu me lembro claramente, nesse disco, de um determinado momento, eu e o Maurício buscarmos muito uma feitura pop de algumas músicas, né? A banda resistia um pouco. A gente não sabia o nosso calibre, assim, para pegar uma música conhecida e fazer uma releitura daquilo. A gente nunca tinha se testado assim. Você tocar do lado do Serginho Trombone, que tocava aqui do meu lado, assim, que é um trombonista que não erra uma nota, um ouvido, assim, absurdo, né? Então aquilo ali também fez a gente melhorar muito. Acabou aquele negócio, hoje eu tô doidão, vou errar. Quando entrou o processo eletrônico de samplers, de loops, não precisava ter, só precisava ter uma pessoa com uma opção de ideias. E ela podia gravar um disco inteiro sozinha. E a gente estava vendo aquilo acontecer. E a gente não queria ficar fora daquilo. Porque a pior coisa que tem é você ficar anacrônico. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Era uma tendência ali daquele momento. Tava todo mundo usando isso para compor que fosse. E a gente ficou seduzido por isso. Especialmente eu e Frejá. Muito tempo isso. Eu e Maurício tivemos uma interação com o Memê muito fácil. Os outros sentiram o baque porque era um processo completamente diferente do que a gente estava acostumado. O Memê nunca tinha trabalhado com banda, ele só tinha trabalhado com artista. A banda está sem identidade, perdeu a vida! É o seguinte, se eu não gostar, vai gravar, vai desgravar toda. Porque eu tenho 16 anos nessa porra do cacete. Tô assinando o nome, cara. Minha discussão com o Memê no disco foi que ele não queria que eu tocasse algumas músicas. Não, em algumas músicas você não cabe. Eu falei, pô, não cabe por quê? Sou tão esguio, né? Qualquer buraquinho assim, eu passava, botava minha bateria, aí ele, pô, ficou legal. Forcei a barra, assim, pra tocar em todas as faixas. Como um ponto de honra mesmo, assim. Falei, pô, vou tocar essa merda toda. Não posso perder pra um... Não posso perder pra isso. Abomino. Eu fiquei estressado, minha coluna despencou. Um horror. Foi um horror. E fugiu. Apesar de eu estar lá controlando, fugiu do meu controle. Ninguém pode dizer que esse disco foi um fracasso, porque ele foi, no mínimo, 3 vezes mais vendido do que qualquer outro disco do Barão até então. Que é até ousado isso, você sair, né, do seu caminho para ir para outro caminho. A confiança no taco é tão... que não modificou em nada. Pelo contrário, somou, né? Estava num momento de muita sintonia com o Maurício e percebi, conversando com ele, falei, Maurício, nós nunca fizemos uma música juntos, eu e você. Curioso isso, que você tem que levar 15 anos para falar, vem cá, vamos fazer uma música juntos? O meu nome é Maurício, o teu é qual? É Roberto, beleza, vamos fazer uma canção. Mas a primeira música veio essa Torpedo, que é uma música que estourou sozinha. A gente começou a fazer os shows, as pessoas cantavam a música, a gente falava, caramba, essa música não tocou no rádio nunca. Ela vira um sucesso absoluto. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve, desejaria todo dia a mesma mulher. O Ezequiel sempre disse que o Maurício voltou para o lugar que ele nunca deixou. Que na verdade talvez seja a coisa mais exata dessa minha relação com o grupo. Se eu posso compor, se eu posso tudo, posso produzir, posso arranjar as músicas, aí eu comecei a me sentir mais à vontade de novo. Não deixe o sol morrer
E eu tava um dia, assim, andando na praia de manhã e me deu um estalo que eu falei, cara, eu tenho 39 anos, eu tenho já uma vivência como músico, como compositor, como produtor. Naquele momento, senti a necessidade de fazer uma coisa minha, porque eu sabia que se eu quisesse impor as coisas como eu pensava e eu não respeitasse o processo coletivo de criação, eu estaria implodindo a banda. Não vou olhar pra trás, a saudade está morta e já não importa estar longe demais de tudo. Eu tô longe demais. Então, eu me lembro quando o Frejá falou comigo, eu falei, pô, mas como é que é isso? Aí você sai, faz carreira solo. Se você não der certo, você volta. Se você der certo, você não volta, né? Ficou uma dúvida ali, né? Eu e Frejá estávamos num momento, primeiro momento nosso de ruptura, assim. O Roberto quis fazer um negócio só dele, né? Separado, ó, tenho vontade de fazer um negócio. Para que isso aconteça, a gente tem que parar isso aqui um pouco. Legal. Se tem vontade de fazer isso, faça. É um direito que você tem, né? O que as pessoas vão achar ou deixar de achar, a gente só vai saber quando elas se manifestarem. Mas assim foi. O começo foi mais... mas depois, normal. A proposta era parar 1 ano depois do Balada. Foram 3 anos de parar e a gente respeitou. Antes de eu lançar o meu disco, eu percebi que o papel que esse disco tem na minha vida, na minha trajetória, é muito maior do que eu imaginei. E eu digo o seguinte pra vocês, eu não quero voltar logo depois que esse disco acabar. Eu ainda vou gravar mais um pra consolidar esse trabalho e aí eu volto. Boa tarde, Ezequiel Neves. Depende. Boa tarde. Stairway to Hell. Uma banda de rock maravilhosa. Esse disco tem um detalhe muito especial que chama-se Tom Capone. O Tom foi uma pessoa que criou uma relação muito próxima comigo e com o Maurício, porque o Tom foi o produtor dos meus 2 discos. E tinha um detalhe, o Tom adorava o Zeca e o Zeca adorava o Tom. Porque o Tom era fã do Zeca, como toda pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade pro lado do rock and roll. Você na saída você fez 3. É pá, pá. No momento que a gente ia mixar o disco, a gente parou para ele ir receber o Grammy, porque ele estava indicado a 7 categorias, não tinha como ele voltar de lá sem um Grammy. Infelizmente aconteceu aquela tragédia horrorosa e aí a gente, na verdade, terminou o disco ouvindo essa música aqui. Como é que o Tom estaria achando disso? Eu não estava pensando só do meu jeito, eu estava tentando botar ele ali, mesmo sem ele estar, sabe? Vamos fazer a boa. Um, dois. Pode ser. Chegou um momento que o Rodrigo era muito compulsivo. Terminava o show, você não sabia mais o que ia acontecer dali até o dia seguinte. E começou a acontecer o que era pior, que era a gente estar na estrada e a gente não saber para onde ele ia durante a madrugada. Porque na hora que acabava o negócio, ele ia para qualquer lugar atrás daquilo. E aí, nessa época, eu comecei a achar que tava demais e não tava conseguindo parar. Aconteceu uma situação muito séria num voo. Ele vomitou dormindo. E eu tava no banco de trás dele e o Fernando tava no banco do lado. E eu olhei, balancei ele. Na hora que eu balancei, ele vomitou. E aí ele saiu.
E ele conseguiu respirar. Eu sentia um teto preto, assim, eu olhei pro Fernando, eu me lembro disso, eu me lembro de eu olhar pro Fernando e falei, Fernando, acho que eu vou morrer. Porque nesse dia eu falei pra ele, Rodrigo, ou você se conserta ou você não vai viajar mais. A gente vai botar um substituto pra você se tratar. Ele ficou puto e saiu. Eu falei, é um ultimato? É. Então eu aceito o ultimato. A partir dali eu procurei a clínica e depois, aí a partir de 2005 até hoje eu nunca mais bebi e não faz parte da minha vida. Pra que mentir, fingir que perdi? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Ezequiel morreu no mesmo dia que o Cazuza morreu. Vários anos depois, obviamente. Uma semana antes dele morrer, que eu falei, porra, eu não acredito, cara. Esse cara vai morrer no mesmo dia que o Cazuza. Ele tá esperando essa porra. No dia 7 de julho de 2010. É uma coisa karmática. A gente não repete piada, nem alegria. Ou vamos dizer, não sinto nostalgia, não. Sabe, eu nunca senti, eu nunca parei pra ter uma reflexão. O negócio é eu ter calor na bacurinha e vou e faço. Nada, tudo certo. Inclusive, tem o seguinte, não pense... Eu adorei. Ninguém passa impune por Ezequiel Neves. Ninguém que conheceu o Zeca falou assim, não reparei nele. Não tem como. Eu me lembro dele todo dia. Todo dia. Tudo na minha vida tem alguma coisa do Zeca misturada. Seja uma piada, ou debochar de alguém. Tem hora que eu me vejo rindo de coisas, barbaridades que ele falava. Ou de pensar, de falar assim, imagina se ele visse isso. Poucas pessoas na minha vida, acho que talvez só meu pai e minha mãe me ensinaram tanto quanto Ezequiel Neves me ensinou. O Zeca foi tudo na nossa vida, né? Ele foi o cara que de repente transformou o nosso sonho em realidade. Ezequiel foi muito meu amigo, assim, tem paixão total, o meu guru, a pessoa que eu tento lembrar o máximo dele, assim. Sinto muita falta dessa visão completamente diferente de tudo que se está pensando, das saculejadas que ele dá na gente. Entendeu? Quando a gente estava achando uma coisa muito bonitinha e ele vinha e destruía, ele sempre tinha razão. Sempre ele tinha razão. Vou te apresentar todo mundo, você vai fazer um sketch. Por que essa câmera assim, sábado da manhã? Ela tá incógnita, ela vai te processar. Ela não. Agora eu tudo, olha a minha... Obrigado. Porque olha, flagra mesmo. Vou te mostrar como pega. Vai mesmo? A caneta. Ninguém nunca viu. Você é o maior enigma do rock and roll. Até atrasado no clipe tá igual. Olha isso, cara. Um primor. Essa tá com o original? Esse elogio chegou no barato. Modéstia é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Eu tava fazendo assim, ideia. Aí, acho que eu vou fazer com o médio. É porque dá um pouco mais de brilho pra não brigar com o piano do Maurício, né?
Brasil. Então play aí, do Maurício. Legal, É sobra do material do primeiro disco. Esse material tava guardado num lugar que parece que inundou, né? Muita coisa foi perdida, né? A gente lembrava que tinha gravado, mas a gente não sabia como é que estava o estado daquilo ali. E aí, no dia que a gente estava fazendo a transcrição, que a gente foi ouvir. E a gente foi ouvindo, assim, a voz... Né? A gente ouvindo as vozes ali e tal, e a gente foi olhando um com o cara do outro. Falei, mas tá bom, mas tá perfeito, tá ótimo. Vamos gravar. Tudo é questão de obedecer ao instinto que o coração ensina a ter, ensina a ter. Correr o risco, apostar num sonho de amor. O resto é sorte e azar. É sorte e azar. A gente viveu momentos uns com os outros ali, momentos intensos, brigas, amizades fortes, momentos roubadas, de sucesso, de êxito, de fracasso. E isso é uma coisa que a gente tem na vida da gente um com o outro. Isso ninguém pode tirar da gente. Não fica contente. Todo mundo aqui tem passado. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não. Porque a gente agora fica comigo. E não desgruda de mim, não. Vê se ao menos me engole, baby. Não me mastigue assim. Canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma. Sem dramas, porque a gente é assim. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não. Porque a gente é assim. Você tem exatamente 3.000 horas pra parar de me beijar. Meu bem, você tem tudo pra me conquistar. Você tem apenas um segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira, baby, a vida inteira pra me devorar.